Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 162. Nós vamos gravar só 2 vídeos hoje. Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, nós nos encontramos ainda na página de número 75. Conforme já disse, esse livro ele tem aproximadamente 289 páginas, capítulos enormes. Eu já disse isso em outros vídeos, mas tem algumas pessoas, eu estou procurando esclarecer aqui a maioria. Tem muitas pessoas que são assim muito afobadas, né? Aquelas pessoas, né? Igualzinho aquelas pessoas que chegam na casa espírita na segunda-feira e começam a frequentar o centro espírita na segunda-feira. Então começa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Na outra segunda-feira, 7 dias depois, ela reclama ao presidente da casa espírita que não vai voltar mais àquela casa espírita. Oh, mas por que você não vai voltar? Ah, porque eu não consegui receber o espírito Bezerra de Menezes. Eu não consegui receber o espírito professor Eurípides Barçanufo. Será que é desse jeito? Então essas pessoas são fáceis de serem mistificadas, de serem enganadas, né? São pessoas que entram no espiritismo, mas não permite absorver o que o espiritismo tem para nos oferecer. Então, algumas pessoas me dizem assim: nossa, Luiz, mas é um assunto tão cansativo, né? Todo dia a mesma coisa. Eu com aquela paciência de Jó, porque na verdade também Jó também é mitologia. Mas eu com aquela paciência de Jó, né? Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Nós temos que absorver as coisas e tudo mais e tal. Então as pessoas, conforme já dissemos em outros vídeos, as pessoas querem ouvir aquilo que as agrada, né? Então, por exemplo, nós anunciamos aqui, amanhã, no próximo vídeo, nós vamos anunciar os 6 números da Mega Sena. No outro dia, eu vou usar aquele termo assim, bomba, né? De pessoas assistindo os vídeos. Até porque eu não estou preocupado se as pessoas estão assistindo ou não estão assistindo. O meu trabalho eu estou fazendo. Mas as pessoas são muito assim afoitas. Então essas pessoas são fáceis dos obsessores enganá-las, demistificá-las, de iludi-las, né? Porque não tem paciência. Não tem tato. É o caso aqui, nós já estamos tratando do assunto. Olha pra você como é que é as coisas. Essas pessoas não têm paciência, não têm sensibilidade, elas não conseguem sentir, elas não têm energia, elas não têm tato, né? E por aí em diante vai. Então, tem pessoas também que às vezes eu pergunto assim, tem assistido os vídeos? Ou se tenho? Tenho sim. Mas eu pergunto por perguntar, porque eu não me preocupo com isso. Aí, mas só que eu tenho a grade, eu tenho a grade do YouTube
Então a grade me mostra quantas pessoas assistiram aquele vídeo. Aí eu percebo quando eu pergunto à pessoa: você assistiu os vídeos? Assisti. Aí eu penso assim: tá mentindo para mim. Por que está mentindo para mim? Porque eu conheço uma pessoa aqui em Paraíso, só que eu não posso dizer. É uma senhora, né? Uma senhora que eu muito respeito. É uma senhora mesmo, né? Mal termino os vídeos aqui, ela já assiste os vídeos na casa dela. Todo dia, 2, 3 vídeos, eu termino de gravar aqui. Nós terminamos de gravar aqui, ela já assiste. Então, ela eu sei que assiste. Todo dia. Mas aí eu pergunto para outras pessoas: você assistiu os vídeos já? Já sim. Mas é interessante, então tem alguma coisa errada, eu penso comigo. Se essa minha amiga, que é essa senhora, essa amiga minha, essa senhora, eu posso dizer apenas isso, ó. Ela mora no bairro que chama-se Lagoinha, né? Bairro Lagoinha, ela mora próximo à Lagoinha, né? Então essa eu sei que assiste todo dia. Ela sabe que eu tô falando dela, né? Então eu vejo lá na grade do YouTube uma curtida. Então eu sei que é ela. Mas e aquela outra pessoa durante o outro dia que me disse que assistiu os vídeos? Então tá mentindo para mim. Mas é preciso entender que ninguém mente para ninguém, a não ser para próprias pessoas. Então se eu mentir para você, eu estarei mentindo para mim mesmo, a mim mesmo, né? Então, com todo respeito, eu não dou a mínima por isso. Eu só estou passando uma mensagem para que as pessoas tomem cuidado com a mentira. Porque ao mentir para você, eu estarei mentindo a mim mesmo. E depois, por isso, a situação que nós aqui na Terra nos encontramos, né? Nesse grau, nesse nível de inferioridade. Então vamos lá. Hermínio Miranda, ele trata do doutrinador como sendo o doutrinador necessário, o doutrinador possuir alguns dons mediúnicos, né? Que esses dons muito auxilia ali no momento da reunião mediúnica de desobsessão. Então, por exemplo, a vidência, a audição e por aí em diante. Então, uma questão cabe introduzir aqui: convém que ele dispõe de alguma forma de mediunidade ostensiva. Em espiritismo não há posições dogmáticas. Então, sequência, para depois a gente dar sequência no esmiuçamento, porque essa é a primeira. Minha opinião pessoal é de que algumas formas de mediunidade são desejáveis. Colocaria em primeiro lugar a intuitiva. Nós já tratamos esse assunto. Através da qual o doutrinador possa receber as inspirações de seus amigos espirituais, responsáveis pelo trabalho, e desenvolvê-las junto ao manifestante com seus próprios recursos e suas próprias palavras. Daqui em diante é que é o esmiuçamento do dia de hoje, desse vídeo de hoje. Então, Hermínio Miranda continua dizendo assim, ó: em segundo lugar, poria a vidência. Então, vejamos. Em primeiro lugar, Hermínio Corrêa Miranda, ele coloca, isso é uma opinião própria dele,
não é obrigatório, né? Não significa que isso é obrigatório. Ah, porque eu não tenho vidência, ou eu não tenho audição, eu não tenho intuição, eu não tenho inspiração, eu não posso ser doutrinador. Não, pode sim. O que Hermínio Miranda está tratando aqui não é obrigatório, né? Não é uma regra. Se tem, trabalha. Se não tem, não trabalha. Não é isso não. Porque conforme já dissemos, os médios todos sensitivos na reunião mediúnica de desobsessão têm o dever e a obrigação de, em comum acordo, né, no grupo homogêneo, auxiliar uns aos outros através das faculdades mediúnicas as quais cada qual possuem, né? Então, mas Hermínio Corrêa Miranda, pessoalmente, ele aqui está nos dizendo que ele concorda que o doutrinador tenha, né? Pessoalmente, isso é de Hermínio Corrêa Miranda, tenha alguns dons. Então, aqui ele, né, já nos aponta, ou melhor, já nos apontou a faculdade intuitiva. Só que agora, a intuitiva primeira. Agora, a segunda é a vidência. Então, vamos tratar da vidência. Em segundo lugar, poria a vidência, que certamente auxiliará na visão de cenas e quadros. Isso é verdade, né? Porque a partir do momento que o espírito comunicante se faz presente ali no campo vibracional do médium, se permitido for, o doutrinador, ele, através da vidência, ele consegue identificar se é um masculino ou um feminino que ali presente se encontra. Isso é importante saber. Você sabe por que é importante saber? Porque percebendo alguns mistificadores, alguns charlatões, percebendo a ignorância de conhecimento do doutrinador, eles podem mistificá-lo, passando-se um por outro, outro por outro. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. Ali se faz presente no campo vibracional do médium um espírito masculino, se faz presente. Mas ele, para mistificar o doutrinador, para testar o doutrinador, ele diz para o doutrinador que ele é mulher. Eu sou mulher, a minha última existência foi mulher. Isso é para testar o doutrinador, é para fazer chacota com o doutrinador. Então o doutrinador, ele, dotado de evidência, obviamente ele percebe esse ponto fraco e naturalmente orienta aquele espírito comunicante ali presente. Então, conforme Hermínio Miranda mesmo diz, né? Isso é um ponto de vista dele. Nós também cremos dessa forma. Não é obrigatório, mas bom seria se todos os doutrinadores, né,
trabalhassem, porque os doutrinadores também são dotados de faculdades mediúnicas, de dons mediúnicos, que ao estudar, automaticamente eles conseguem educar esses dons mediúnicos. Conseguem educar a vidência, a audição e por aí em diante, né? Então, quantos espíritos se faz presente no campo vibracional do médium, tentando enganar o doutrinador, e há muitos que ali estão presentes. E isso não significa que esses espíritos não possuem recursos, mesmo assim, para tentar e para enganar o doutrinador. Mas por que é que o doutrinador encontra-se ali entre um grupo homogêneo? Para que todo mundo o auxilie. Porque o espírito comunicante, ele pode ser assim um expert no assunto, plasmando uma imagem, mostrando aquela imagem ao doutrinador, enquanto a realidade é outra. E outros médios ali capta aquela mistificação e orienta o doutrinador. Nesse caso, quando há esse impasse, quando há essa divergência, é necessário que o doutrinador, na dúvida, consulte o mentor responsável pelos trabalhos, tendo ele, doutrinador, o direito de consultar o doutrinador, tendo ele o direito de agir com energia, enérgico com amor, tendo ele o direito de pedir para que o espírito se desvincule do campo vibracional daquele médium, pedindo para que o médium se desperte e permaneça em oração. Então é melhor agir dessa forma do que permitir que o espírito brincalhão, galhofeiro, mistificador ali continue agindo dessa forma. Então olha só para você ver. Em segundo lugar, poria a vidência, que certamente auxiliará na visão de cenas e quadros, ou da aparência pessoal do espírito, tá vendo o que eu acabei de dizer, da aparência pessoal do espírito, manifestante, e de seus eventuais companheiros, porque pode ser que ali apresente outros companheiros dele que ele não comunica a ninguém, mas o doutrinador, pela vidência dele, ele sabe que há ali presente outros seres, né? Será também útil dispor da faculdade de clareaudiência. O que é isso? Audição. Clareaudiência. Clareaudiência. Audição. É o que nós aqui, eu possuo. Eu possuo clareaudiência, né? Que é a audição. Então eu ouço os espíritos. Tem dia que dói a minha cabeça de tanta gente falando. É gente que fala daqui. Aí você fala assim, Luiz, os espíritos eles falam mais no ouvido esquerdo teu ou no ouvido direito teu? Em nenhum dos dois. O médium ele não ouve os espíritos através dos orifícios aqui.
Médium nenhum. Ah, eu ouço através do meu ouvido. Mentira. Esse não estudou. Por isso que ele está dizendo isso. O médium, ele ouve através do campo vibracional dele, que encontra-se interligado à glândula pineal. Quando essa glândula pineal capta aquela sintonia, e é óbvio, ela encarrega-se de levar-se até o órgão auditivo na massa encefálica, a área que corresponde à audição, como se fosse. Por isso que muitos ficam meio que perdidos, eles não sabem responder. Ah, eu ouço mais do lado esquerdo do que do lado direito. Outra questão. A vidência. O médium vidente, ele vê com os olhos do corpo físico ou com os olhos da alma? O dia que alguém te disser que ele vê com os olhos da carne, não xinga ele não, tá? Com todo respeito. Nem chame ele de charlatão. Mas ore por ele, porque não sabe o que está dizendo. Porque ninguém vê os espíritos com os olhos da matéria, e sim com os olhos da alma. É isso que muitas pessoas, por esse motivo que muitas pessoas encontram-se meio que perdidas, porque não estudam. Então acha que é através dos olhos da matéria. Porque a pessoa dotada da vidência, tanto com os olhos abertos quanto com os olhos fechados, quanto no escuro, quanto na claridade, ele enxerga. Então não é os olhos da matéria. Parece que é, mas não é. Você que é vidente, feche os teus olhos, que você continuará vendo o espírito à sua frente do mesmo modo. Pelo menos é assim que acontece comigo. Agora, você pode dizer, mas Luiz, isso não é regra geral. É geral. Ninguém vê com os olhos da matéria. Espírito, não. Eu tive uma amiga que já desencarnou, com quase 100 anos de idade. Nossa, aquilo lá acho que virou anjo. E durante uns 30, 40 anos mais ou menos, ela ficou cega e ela desfrutou da miopia durante uns 38 anos mais ou menos, ela desfrutou da miopia. E ela me descrevia como ali no ambiente era. Ela descrevia-me quem ali estava presente. Eu ia visitá-la, né, para levar um café, um pão, alguma coisa, fazer um curativo nas úlceras varicose que ela tinha nas pernas, porque ela era uma pessoa assim, portadora da hanseníase, né? Então ela pegava e me descrevia como eu era. Ela me descrevia aqueles que estavam junto comigo, espíritos. Porque eu ia 99%, eu ia sozinho fisicamente, sem a companhia de outros amigos encarnados. Então ela descrevia todos que estavam ali junto comigo. Sr. Luiz, quem são esses que estão aí ao lado do senhor? Eu falei, mas naquele momento eu não estava vendo mesmo. Eu não estava vendo ninguém. Porque também não é assim, 24 horas a gente está vendo, porque senão a gente não aguenta, né? Ainda mais eu que gostaria de desfrutar um pouquinho, né? Pelo menos aqui do corpo físico, eu não estou desfrutando, porque tudo quanto é lugar que eu vou se faz presente. Fulano, cicrano, Bertano, e eu mesmo
fico fazendo papel de bobo. Então não é assim. Pelo amor de Deus. Né? Eu estou ao ponto já de jogar a toalha, no bom sentido. Ainda bem que não jogo. Então, naquele momento eu dizia, eu não estou vendo ninguém, mas a senhora podia me descrever quem são? Aí quando ela dizia quais os seres que ela estava presente, depois eu de certa forma era informado que realmente esses seres estavam presentes. Então que fique esta aí: ninguém, médium nenhum, ouve pelos ouvidos, médium nenhum vê pelos olhos da matéria. A vidência é pelos olhos da alma do médium, com o olho fechado, com o olho aberto, cego, míope, todo mundo vê, né? Quando tem essa faculdade educada, né? Então é bom deixar bem claro isso, esclarecer isso, porque ainda tem algumas dúvidas, né, na cabeça de algumas pessoas, mas é porque elas não são informadas, não são orientadas. Então, vamos deixar para o próximo vídeo para a gente poder dar sequência nesse assunto maravilhoso aqui.